Todos conhecem a tragédia do Titanic. Seu nome se tornou sinônimo de desastre inevitável. Quando algo está fadado ao fracasso, logo dizemos, isso vai afundar como o Titanic. Mas, e se eu te dissesse que mais de 100 anos após o naufrágio, cientistas estão desenvolvendo um plano ousado para resgatar o Titanic do fundo do oceano? Um plano que pode mudar tudo. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Universo Profundo. Hoje vamos explorar um dos projetos mais ambiciosos já criados, a tentativa de içar o Titanic. Será que é possível trazer esse gigante de volta à superfície? Ou tudo não passa de mais uma teoria impossível? Fique comigo até o final, porque a última revelação vai te deixar sem palavras. O estado atual dos destroços. Antes de falarmos sobre o novo plano, precisamos entender um problema crucial. O Titanic não é mais um navio imponente descansando nas profundezas do oceano. O que resta dele está completamente fragilizado. Desde que afundou em 1912, os destroços enfrentam um ambiente extremamente hostil. A 3.800 metros de profundidade, a pressão da água é esmagadora. Além disso, correntes marítimas violentas e a alta salinidade corroem lentamente os materiais do navio. Mas há um inimigo ainda mais devastador, uma bactéria chamada Halomonas titanicae. Descoberta no próprio Titanic, essa bactéria literalmente come o metal do navio. Como um enxame de abutres devorando uma carcaça, esses micro-organismos transformam o aço em uma substância frágil chamada rusticle. O mais assustador, com o tempo, os rusticles simplesmente se desintegram ao menor toque. A microbiologista Lori Johnston explica que a Halomonas titanicae se alimenta do ferro e do enxofre do Titanic, formando verdadeiras comunidades que corroem o navio sem parar. O Titanic está desaparecendo e os especialistas acreditam que, em algumas décadas, tudo o que restará dele será uma pilha de poeira metálica no fundo do oceano. Mas será que ainda há tempo para salvá-lo? O desafio de resgatar o Titanic, trazer o Titanic de volta à superfície, sempre foi um sonho de cientistas e exploradores. No entanto, há um grande problema, sua fragilidade extrema. Os destroços não são apenas grandes pedaços de metal submersos. Eles são estruturas delicadas, que podem se despedaçar com um simples toque. Quando o Titanic afundou, ele se partiu em duas partes, que hoje estão separadas por cerca de 600 metros. As áreas feitas de madeira já apodreceram completamente e grandes buracos se abriram no casco. Muitos especialistas afirmam que qualquer tentativa de içamento pode simplesmente destruir o que restou do navio. Mas nem todos concordam com essa ideia. A pesquisadora Jane Jott Lee, por exemplo, sugere que partes do casco do Titanic ainda estão intactas e que o navio não se move tanto quanto se imaginava. Segundo ela, a maior parte dos danos visíveis foi causada não apenas pelo tempo e pelas condições do oceano, mas também pelas frequentes expedições de exploração e pelos passeios turísticos ao local. Seja como for, o fato é que o Titanic está desaparecendo rapidamente. E é por isso que um novo plano de resgate chamou tanta atenção nos últimos anos. Ele promete algo nunca antes tentado. Mas será que ele realmente pode funcionar? E agora eu te pergunto, será que devemos mesmo trazer o Titanic de volta? Ou ele deveria permanecer onde está como um memorial submerso? Fique comigo, porque a seguir vamos relembrar todas as tentativas frustradas de içar o Titanic e porque nenhuma delas deu certo. As tentativas frustradas de resgatar o Titanic. Desde que os destroços do Titanic foram descobertos em 1985, várias ideias foram sugeridas para trazê-lo de volta à superfície. Algumas eram ousadas, outras completamente absurdas, mas todas falharam. A primeira tentativa de resgate nem sequer pretendia trazer o navio inteiro. O objetivo era recuperar os corpos das vítimas do naufrágio. Para isso, uma empresa chamada Waking Company propôs uma solução chocante.
explodir o Titanic com dinamite. A ideia era simples e macabra. Após a explosão, os corpos ficariam livres dos destroços e subiriam à superfície. Mas havia um problema. Sob a pressão extrema do oceano, o processo natural de decomposição é muito diferente. Os corpos não produzem gases suficientes para flutuar. Ou seja, mesmo que a explosão fosse realizada, os corpos permaneceriam no fundo do mar. Quando perceberam isso, o plano foi abandonado. A seguir, surgiu uma nova ideia: usar submarinos equipados com eletroimãs gigantes para içar o Titanic. O conceito parecia promissor, mas logo encontraram uma barreira impossível de superar. O Titanic pesava 52 mil toneladas. Não existiam ímãs grandes o suficiente para essa tarefa e a profundidade extrema tornava tudo ainda mais complicado. Mas se você acha que isso era absurdo, espere até ouvir os planos seguintes. Ideias bizarras para içar o Titanic. Com o tempo, algumas das sugestões para resgatar o Titanic beiraram a loucura. Uma delas propunha encher o Titanic com cubos de nitrogênio líquido. A teoria era que, ao congelar o navio e transformá-lo em um bloco de gelo, ele se tornaria flutuante e subiria até a superfície. Parece coisa de filme de ficção científica, não é? Pois é, e por um bom motivo. Os desafios técnicos eram enormes e o risco de simplesmente despedaçar o Titanic era gigantesco. Outra proposta sugeria amarrar balões de nylon cheios de gás no navio. Sim, balões. Para essa ideia funcionar, seriam necessários milhares deles, além de uma estrutura gigantesca para segurá-los. Isso sem contar que levar todos esses balões até 3.800 metros de profundidade e garantir que resistiriam à pressão era uma missão praticamente impossível. Mas talvez a ideia mais bizarra de todas tenha sido esta: encher o Titanic com bolas de ping-pong. Segundo esse plano, milhões de pequenas bolas seriam injetadas no interior do navio, criando uma força de flutuação suficiente para içá-lo. Mas ninguém pensou em como levar essa quantidade absurda de bolas até o fundo do oceano, nem em como evitar que fossem esmagadas pela pressão. Com o tempo, ficou claro que muitas dessas ideias não passavam de devaneios sem base científica. Mas nem todas as tentativas foram assim. Algumas chegaram muito perto de dar certo. O projeto que quase funcionou. Em 1986, a empresa americana RMS Titanic Inc. realizou a tentativa mais realista até aquele momento. Eles não queriam resgatar o Titanic inteiro, mas sim um pedaço dele, um fragmento de 21 toneladas. O plano envolvia prender cilindros flutuantes cheios de combustível diesel nos destroços. O diesel, sendo mais leve que a água, ajudaria a erguer a peça lentamente. E, de fato, no dia da operação, o fragmento começou a subir. Tudo parecia estar indo bem, até que a apenas 64 metros da superfície, algo deu errado. Sob a tensão extrema, as cordas de nylon começaram a se romper uma após a outra. O resultado? O pedaço do Titanic despencou de volta para as profundezas do oceano. O projeto foi um fracasso, mas provou que, com tecnologia suficiente, talvez fosse possível resgatar partes do Titanic no futuro. E é exatamente isso que nos leva ao plano mais recente. Diferente de tudo que já foi tentado antes, essa nova ideia pode realmente mudar tudo. Mas será que finalmente encontraram a solução definitiva? O plano mais ambicioso, já criado, para resgatar o Titanic. Depois de mais de um século no fundo do mar, a ideia de içar o Titanic parecia ter sido enterrada para sempre. Mas então surgiu um novo plano. Um plano que promete ser diferente de tudo já tentado antes. A ideia central desse projeto é envolver o Titanic em uma cúpula gigante, criando um ambiente isolado ao redor do navio. Dentro dessa cúpula, a água seria bombeada para fora lentamente, fazendo com que os destroços emergissem sem serem expostos a forças destrutivas.
Parece coisa de ficção científica, certo? Mas os cientistas que propuseram essa técnica acreditam que ela pode funcionar. O plano envolve 3 etapas principais. Construção da cúpula subaquática. Essa estrutura cobriria completamente o Titanic, impedindo que correntes marítimas e sedimentos atrapalhassem o processo. Estabilização dos destroços. Para evitar que o navio se despedaçasse no processo, seriam adicionadas estruturas metálicas que serviriam como suporte. Içamento gradual. Com a cúpula selada e os destroços estabilizados, a água dentro dela seria bombeada para fora lentamente, permitindo que a pressão equilibrasse a subida do Titanic sem causar colapsos estruturais. Em teoria, essa abordagem parece perfeita, mas na prática existem desafios gigantescos a serem superados. Os obstáculos técnicos do plano. O primeiro grande problema é que o Titanic não está apoiado em um terreno sólido. Ele repousa sobre um leito oceânico irregular e cheio de sedimentos instáveis. Se a cúpula não for construída com um sistema de vedação perfeito, a água continuará entrando sem parar, tornando impossível criar o vácuo necessário para o içamento. Outro fator crítico é a profundidade extrema. A 3.800 metros abaixo da superfície, qualquer equipamento precisa suportar uma pressão 380 vezes maior do que a pressão atmosférica ao nível do mar. Pouquíssimos materiais podem resistir a isso sem sofrer danos estruturais. E claro, existe o problema mais óbvio, o estado dos destroços. Mesmo que o Titanic fosse içado com sucesso, ele poderia simplesmente desmoronar ao chegar à superfície. Para tentar evitar esse destino, os cientistas responsáveis pelo projeto também desenvolveram uma tinta especial capaz de conservar os metais expostos ao oxigênio após a emergência. Mas essa tinta ainda está em fase experimental e ninguém sabe se realmente funcionaria em um navio tão fragilizado. Além de todas essas dificuldades técnicas, há outro obstáculo ainda maior: o custo da operação. Quanto custaria trazer o Titanic de volta? Estima-se que esse projeto exigiria um investimento de, no mínimo, 100 milhões de dólares. Parece muito? Sim, mas talvez seja até uma estimativa otimista. Vamos fazer uma comparação. Em 1986, a tentativa fracassada de içar um fragmento de 21 toneladas do Titanic custou cerca de 5 milhões de dólares. Se aplicarmos essa lógica ao peso total do navio, 52 mil toneladas, o custo para resgatar apenas metade dele já passaria dos 6 bilhões de dólares. E tem mais um detalhe importante: o Titanic está partido em 2 partes. Ou seja, nunca poderia ser resgatado inteiro de uma vez. Isso aumenta ainda mais o custo e a complexidade da operação. Com tantos desafios e um custo tão alto, a grande questão agora é: vale a pena trazer o Titanic de volta? Ou deveríamos deixá-lo descansar em paz no fundo do oceano? Na próxima e última parte, vamos discutir as polêmicas envolvendo esse projeto e as opiniões divididas entre cientistas, historiadores e o público em geral. Agora que você conhece os desafios monumentais de trazer o Titanic de volta à superfície, surge uma pergunta inevitável: devemos realmente fazer isso? Essa questão divide opiniões. De um lado, há os cientistas e entusiastas que acreditam que resgatar o Titanic seria um marco histórico. Eles argumentam que, se a operação for bem sucedida, poderemos preservar o navio para as futuras gerações, transformando-o em um museu flutuante. Além disso, o sucesso desse projeto poderia representar um avanço tecnológico gigantesco para outras explorações submarinas. A mesma técnica usada para resgatar o Titanic poderia ser aplicada para explorar e recuperar tesouros de outros naufrágios históricos, ou até mesmo para desenvolver tecnologias de colonização submarina no futuro. Mas nem todos concordam com essa visão. O Titanic deve descansar em paz? Muitos historiadores e familiares das vítimas do naufrágio acreditam que o Titanic deve permanecer exatamente onde está,
Para eles, os destroços não são apenas uma relíquia histórica, são um memorial submerso para as mais de 1.500 pessoas que perderam suas vidas naquela noite trágica. Além disso, existe a preocupação ética. Seria correto perturbar os restos mortais das vítimas? A cada ano, novas expedições de turismo e pesquisa exploram os destroços, retirando objetos e modificando o ambiente ao redor do navio. Para alguns, isso já é um desrespeito. Resgatar o Titanic seria o equivalente a profanar um túmulo em nome da ciência e do entretenimento. Outro ponto de preocupação são os impactos ambientais. Uma operação dessa magnitude poderia liberar poluentes presos nos destroços há mais de um século, causando danos ecológicos irreversíveis ao fundo do oceano. O fim de uma era. Seja como for, uma coisa é certa: o tempo do Titanic está se esgotando. Cientistas estimam que, nas próximas décadas, a estrutura do navio vai colapsar por completo, deixando para trás apenas fragmentos dispersos no leito oceânico. Talvez nunca saibamos a resposta definitiva para essa questão. O Titanic continuará a ser um símbolo de tragédia, mistério e fascínio, quer permaneça no fundo do mar ou um dia seja trazido de volta à superfície. Agora eu quero saber sua opinião. O Titanic deve ser resgatado ou deixado em paz? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no Mente Sem Limites para mais histórias incríveis como essa. Obrigado por assistir e até a próxima.